Muito boa noite, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Estamos aqui, mais um momento de oração-ação, mais um passo no conhecimento da vida, no conhecimento de nós mesmos, sempre estabelecendo uma correspondência entre as leis do mundo, entre as coisas como acontecem segundo a revelação dos Espíritos para Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, e com o nosso universo interior. O exterior, tudo a ver com o interior, e a gente, conhecendo fora, conhece o dentro, porque na verdade somos um. Assim como não há como nos dizermos sadios tendo apenas um órgão muito doente, porque num organismo uma parte reflete integralmente no todo, nós também. Assim somos nós. Nós somos um, na verdade. A separação é uma ilusão. Aquela filosofia linda da africana, do Ubuntu, fala exatamente isso. Eu sou quando você é. E eu não sou quando você não é. Nós somos um todo, células de um corpo perfeito que tem uma evolução perfeita. Membros de uma família, se você preferir assim. Foi isso que Jesus nos ensinou a falar. Pai Nosso, não é? Somos uma família. E a correspondência entre o dentro e fora, ele falou assim na terra como no céu. O Pai Nosso tem inúmeras chaves, inúmeros segredos. Falá-lo como palavras sagradas que se repete sem consciência é um desperdício, não é? Nós chegaremos lá, o final desse curso será exatamente com o Pai Nosso, aliás, do curso que é feito aos domingos, encontros essenciais com Jesus, para o qual você já se sinta convidado. Todo domingo às 17h30, 5h30 da tarde, nós fazemos encontros essenciais com Jesus, estudando primeiro o Sermão do Monte, depois o Mandamento Maior, trazido por Jesus, e em terceiro estudaremos o Pai Nosso, versículo a versículo, chave por chave, até onde temos capacidade de entender, é claro. Nunca pretendendo ter a palavra final, a revelação total, porque não é da nossa natureza. Nossa natureza é falha, como de todos, nós não temos nenhuma prerrogativa, então o nosso papel não pode ser da finalização de nada, mas apenas do início, da estimulação, do impulso aos estudos de cada um, não é? Que assim seja. Hoje viemos falar sobre nós e a evolução. Nós na perspectiva da evolução. O que é o espírito? Como se dá a evolução? Como compreender a evolução dos espíritos? Na questão 115, os espíritos já tinham revelado a Kardec que todos nascemos da mão de Deus, nascemos simples e ignorantes. Que não existem espíritos bons por natureza, nem maus por natureza, como a velha teologia nos fala, dos anjos e demônios. Não. É a própria vida, são as próprias decisões das pessoas, dos seres, que vão situando
cada criatura como mais elevada ou menos elevada. É o que nós veremos hoje. Na questão 115a, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: sendo assim, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diversas etapas da vida? E os espíritos respondem assim: sim, a comparação é boa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. O seu aproveitamento dependerá da sua docilidade em aceitar os ensinamentos. Porém, a vida do homem tem um fim, enquanto a dos espíritos prolonga-se ao infinito. Como a perspectiva favorece ou desfavorece o nosso entendimento da vida? Porque a visão tradicional, da teologia tradicional, não impulsiona ao crescimento. Claro, se você é um espírito que já nasceu bom, nada tem a melhorar. Se você é um espírito que já nasceu mal, também não. Seria um sistema de castas, um estamento social e um privilégio injustificável. Por quê? Deus criaria alguns bons e outros maus. Por que Deus nos teria criado maus? Porque evidentemente não somos bons, não somos espíritos puros, não somos anjos. Como compreender, como aceitar os fatos da vida, as dores da vida, que estão na base dessa hierarquia humana? O homem, enxergando apenas uma vida, ele vê espíritos, vê seres humanos que sofrem muito e outros que parecem sofrer quase nada. E diante dessa diferença enorme entre ricos e pobres, brancos e negros, bem-nascidos e mal-nascidos, raças valorizadas e raças desvalorizadas, países ricos e países pobres, crianças que nascem passando fome, modernamente há crianças que já nascem em síndrome de abstinência de drogas, as doenças congênitas. Por que tanta diferença no mundo? Pensando a respeito disso, que é realmente intrigante, o ser humano criou uma teoria. Há espíritos bons e espíritos maus, porque Deus é justo, Deus é bom. Se crianças sofrem desde o útero, por que será? Como entender essa justiça? Sem compreender qual outra forma de ver a vida, de ver o mundo, os teólogos criaram a teoria de que há seres maus e que por isso são punidos, enquanto os seres bons são premiados. Tem uma lógica muito clara que resguarda a justiça de Deus. Por um lado, no sentido de não trazer sofrimento para quem não merece, mas por outro, gera um problema insolúvel, porque um pai que faz diferença entre os filhos na terra já não é justo, já não é bom, e Deus teria que não ser mais justo, teria que não ser mais bom. Como compreender isso? A questão 116, Kardec pergunta assim: existem espíritos que permanecerão
para sempre nos grupos inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. O progresso, dizem os espíritos, apesar de demorado, sempre ocorre. Como já dissemos anteriormente, um pai justo e misericordioso, da terra mesmo, não pode abandonar eternamente seus filhos. Por acaso o homem pretende que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, seja pior que o próprio homem? Não é possível, né? E a questão 117, Kardec pergunta assim: depende somente dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Qual é a nossa parte no nosso próprio aperfeiçoamento? Qual é a receita? O que devemos, o que podemos fazer para avançar? E a resposta é: a pergunta se depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição. E a resposta é certamente. Eles alcançam essa perfeição mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde? Os espíritos trazem aqui a comparação com o universo educacional, universo escolar. Há alunos que brigam com os professores, que se revoltam com as lições. E esses alunos, sem dúvida nenhuma, têm mais dificuldade de aprender. Têm mais dificuldade de evoluir, de passar de ano. O que acontece com os alunos na escola é precisamente o que acontece conosco. Quem não aprende não vai para o inferno, como a velha teologia nos fala. Quem não aprende, repete. Porque se o sistema educacional falho, humano, nunca desiste do aluno e faz ele apenas repetir as lições não aprendidas, seria Deus pior do que o sistema educacional? Seria Deus pior que os pais? Claro que não. Claro que não. Não desistindo nunca de nós, Deus nos remete às mesmas lições por outras pedagogias. Se as pedagogias suaves não foram ouvidas, não foram atendidas, voltam sem dúvida pedagogias mais enfáticas, naquele símbolo claro de que aprendemos pelo amor ou pela dor. Quando se fala com um deficiente auditivo, você fala mais baixo, e se ele não ouve, fala-se mais alto, depois mais alto, até que possa ser ouvido. E isso não é maldade. Não se está falando alto com um deficiente auditivo por crueldade, por violência. Ao contrário, nós pensamos num Deus violento, num Deus irado, mas ele não existe. É apenas um educador que não desiste dos seus alunos, é apenas um pai amoroso, sublime, perfeitamente amoroso, que não desiste dos seus filhos. É completamente diferente enxergarmos o mundo desse jeito. A dor sempre foi o maior desafio, o mais evidente, o mais imediato desafio filosófico da vida. Como compreender a dor? Como não brigar com a vida, não nos acharmos vítimas? Brigar com a vida e nos vitimizarmos são duas maneiras seguras de não evoluir, de nos paralisar. Percebendo isso, precisamos buscar o que a vida está querendo nos ensinar e cooperar com a vida. Outra comparação muito interessante é
de um hospital, até porque os espíritos falam, frequentemente comparam mesmo a vida a uma escola, a vida a um hospital. Só que um hospital perfeito. Num hospital perfeito, ou melhor colocando, quando nós confiamos nos médicos, confiamos no hospital, mesmo exames invasivos, dolorosos, mesmo tratamentos que nos enfraquecem, mesmo cirurgias que nos cortam, são aceitas por nós. Mas nós só aceitamos quando nós fazemos alguns movimentos. O primeiro é reconhecer que somos doentes. Só aceitamos tratamentos quando reconhecemos que somos doentes. E a segunda condição é só realizamos um tratamento quando confiamos no médico. Por que algumas pessoas fogem de hospital, fogem de médico? Não há gente assim? Não há gente que esconde remédios debaixo da língua e depois cospem? Por que as pessoas fogem do tratamento se a saúde é o que todo mundo mais quer? Duas alternativas. A primeira, não se considerar doente. E a segunda, não confiar no médico. Se você conquista a solução do primeiro problema, que é a humildade, que é a aceitação, que é o reconhecimento da própria insuficiência, você abre um leque de crescimento. No campo da filosofia, Sócrates propunha: só sei que nada sei. Só reconhecendo os problemas, só quem percebe ter problemas passa a ter solução. É o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos. Por toda parte, nós precisamos nos reconhecer com problemas para poder investir nas soluções, evidentemente. E segundo, precisamos nos dedicar às soluções que são apresentadas por pessoas, por instituições, por situações abalizadas. Da boca para fora, o problema está resolvido, porque todos nos dizemos conscientes da insuficiência. Todos dizemos que ninguém é perfeito. Todos dizemos que todos erramos. E todos dizemos que acreditamos em Deus. Porém, todos duvidamos, todos nos rebelamos e todos nos queixamos, mais ou menos, em maior ou menor grau. E a nossa fé, nesse momento, como em nenhum outro da nossa história, está sendo testada. Cada problema da sua vida lhe é proposto esse raciocínio, são-lhe propostas essas questões fundamentais. Você reconhece que tem problemas, que tem insuficiências? Você confia na maravilhosa entidade, no maravilhoso ser que é o único completo no universo, que é Deus? Não se esqueçam dessa comparação. Por que será que hoje em dia a maioria de nós confia, se reconhece doente, vai a um hospital e confia nos médicos? E a maioria de nós, no campo espiritual, diferente da nossa atitude perante o corpo físico, no campo espiritual, nós não reconhecemos nossas insuficiências, nossas fragilidades, nossas ignorâncias e não aceitamos as terapêuticas divinas. Jesus, no
mais intrigante desafio dos evangelhos fala: aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouçam. Nós somos cegos dos olhos fechados. Temos sido cegos dos olhos fechados. E duas aberturas de alma precisam ser feitas urgentemente. A primeira, repetimos, é o reconhecimento das nossas insuficiências, é a chave da humildade. É assim, a humildade nos abre a tratamentos, nos abre a aprendizados, nos abre a crescimentos. Só o humilde pode ser ensinado. O autossuficiente não se permite ser ensinado, não se permite crescer, não se permite evoluir. E aí, a segunda vantagem, a segunda chave, a segunda abertura de alma, que é ver a vida como presidida por uma bondade perfeita, por uma justiça perfeita, por um amor sem máculas. E essa força que a tudo preside, provê cada um de acordo com a sua necessidade. Cada momento nos dá a experiência mais oportuna para o nosso crescimento. Essas duas certezas são as bases da nossa evolução. Por isso, os espíritos aqui comparam crianças rebeldes que permanecem na ignorância. Nós comparamos aqui doentes rebeldes que permanecem com a doença. E as comparações podem ser feitas no local de trabalho, podem ser feitas em família, podem ser feitas em qualquer parte. Somente humilde, quem se reconhece humilde e quem reconhece a perfeição de Deus, estabelece o movimento, porque o movimento vem da diferença. Desde a física, o movimento vem da diferença. É a diferença entre positivo e negativo na eletricidade que faz a carga elétrica se deslocar. É a diferença de altura que faz um objeto cair. A diferença movimenta. E a diferença fundamental da nossa existência, da nossa evolução, é reconhecer a nossa incompletude e reconhecer aonde está a única completude absoluta da vida. Nessa posição existencial, onde percebemos a nossa ignorância e percebemos a sabedoria perfeita, percebemos o nosso egoísmo e percebemos o amor perfeito, é que se estabelecem as condições básicas da evolução, de sairmos da nossa incompletude rumo à completude, sairmos da nossa imperfeição rumo à perfeição, superarmos o nosso egoísmo rumo ao amor profundo e incondicional. Nós temos estado parados. Esses 8 bilhões de espíritos que estão encarnados hoje na Terra, depois de tantos sábios terem vindo à Terra e depois de tantos sábios vindo o próprio diretor espiritual da Terra ensinar mais uma vez, e nós continuamos sem aprender a lição fundamental, isso atesta a nossa paralisia. E hoje aqui viemos propor uma visão de por que temos estado paralíticos. Não importa o que a gente fale, a nossa postura no mundo tem sido de prepotência, de arrogância, de orgulho, de egoísmo. E essa atitude impermeabiliza o aprendizado, a cura e o crescimento. Não importa o que digamos, a maioria de nós diz acreditar em Deus,
mas a certeza da perfeita justiça, da perfeita bondade de tudo que acontece, ainda está distante de praticamente a totalidade dos que se dizem religiosos. Aceite esse desafio, investigue esse desafio na sua vida, na vida das pessoas à sua volta. Humildade, verdadeira humildade, e fé, verdadeira fé, são realmente chaves para o nosso crescimento? Você não deve, nem tem porquê, simplesmente acreditar no que a gente fala aqui, no que os espíritos falaram a Kardec, mas investigue na sua vida e na vida à sua volta. Serão mesmo humildade e fé essas chaves da nossa libertação e da nossa evolução? Essa é a proposta de hoje. Que assim seja, aprendamos e cresçamos. É um prazer estarmos aprendendo juntos, nos desafiando, recebendo e acolhendo com boa vontade os desafios terapêuticos e pedagógicos de Deus. Grande abraço, até a próxima, um prazer estarmos aprendendo juntos. Amanhã, 18 horas, estaremos juntos novamente. Se você entender que faz sentido, que pode fazer sentido para outras pessoas, compartilhe. E agora os agradecimentos. A Bárbara Frias, nossa grande amiga, André Salvatore, muito bom aprendermos juntos. Seara de José, José Ferro, nosso amigo também, parceiro de muitas realizações. Kelly Cristina, muito bom estarmos juntos, estamos aprendendo juntos lá no curso Aprendiz do Evangelho, no Semente de Luz, na João Ramalho 158 em São Vicente. Muito bom aprendermos juntos. Gugu Souza, estamos juntos em diversas palestras, é muito bom aprendermos juntos também. Ela sempre agradece e abençoa esse nosso espaço, muito bom. Maria José Sobral, nossa amiga de infância, muito bom continuarmos juntos. Andréa Santos, colega de trabalhos e de funções fundamentais nesse momento da minha vida. Nazaré Pereira, muito bom estarmos aqui, seja muito bem-vinda, Nazaré. É muito legal estar com todos vocês. Um prazer realmente, e amanhã renovaremos o nosso prazer, renovaremos a nossa alegria, o nosso convite. Estejamos juntos, mais uma vez, 18 horas, oração-ação. Aprendamos e pratiquemos Jesus. Paz e bem para todos vocês, até a próxima.